Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Boa noite, amigos. É com grande alegria e satisfação que estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Nosso compromisso de todas as quartas-feiras à noite. No Evangelho de hoje, para que todos que estão aí nos acompanhando se preparem, nós vamos estar acompanhando o item 10, o terceiro parágrafo do item 10 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Não Vim Destruir a Lei. E o parágrafo que nós vamos ler está lá nas Instruções dos Espíritos, que fala da nova era. Antes de iniciarmos o Evangelho, se faz necessário alguns avisos importantes. Um deles é que vocês que nos acompanham todas as semanas, compartilhem, curtam, interajam com os conteúdos da Rádio Fraternal. Isto ajuda a chegar a mais pessoas. Esta mensagem tão importante que nos fala dos ensinamentos de Jesus, que nos fala das instruções que os amigos espirituais nos passam, enfim, que fala do Espiritismo, matérias muito importantes, pertinentes, músicas maravilhosas, enfim, um conteúdo de alta vibração, alta elevação espiritual. Então, nos ajudem a compartilhar este conteúdo, divulgando a Rádio Fraternal. Ela está em todas as mídias sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, enfim. Nos acompanhem, por favor, nos ajudem aí a divulgar todo o conteúdo. A prática do Evangelho no Lar, como a gente fala toda semana, é algo muito importante para o nosso fortalecimento espiritual. Independente da nossa religião, claro que aqui nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas Jesus ele é universal, não é? Jesus ele está aí presente nas seitas cristãs e os ensinamentos dele não são os mesmos, né? Então, como é importante este momento da gente se fortalecer nestes ensinamentos, buscar aprender, buscar compreender o Evangelho. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que nós adotamos aqui, ele tem assim todas as explicações, tem as instruções dos espíritos, tem todo o desenvolvimento dos temas, e isso ajuda a gente a compreender os ensinamentos de Jesus. O trecho que nós vamos ler hoje, e o roteiro, ele está na página da Fraternal. O trecho do Evangelho está aqui, né, para quem nos acompanha pelo YouTube, abaixo, na descrição do vídeo. E todo o roteiro do Evangelho no Lar, como fazer, como acompanhar, está na página da Rádio Fraternal, www.fraternal.net.br. Nós recomendamos, então, o uso do Evangelho segundo o Espiritismo, e também pode ser adotado um livro complementar com mensagens bonitas, edificantes, e a doutrina tem vários, né? Nós também recomendamos a fluidificação da água. Então, é possível ser colocado um jarro de água em casa para fluidificar e partilhar, né? Compartilhar com aqueles amigos, com os nossos familiares, com os nossos entes queridos que não puderam participar deste momento. Hoje, quem faz a condução do Evangelho sou eu sou a Patrícia. Quem vai fazer a prece inicial é a Ione, quem faz a leitura é a Kátia, vibrações o Daniel, e a prece final será feita pela Mara. Então, vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje com a prece inicial. Convido a todos a fecharem os olhos, respirarem profundamente, soltar bem devagar o ar e assim ir relaxando, esquecendo dos problemas, deixando eles lá fora, do lado de fora de casa, porque neste momento é o nosso momento de encontro com o Pai. E assim, relaxados, vamos sentindo a presença amiga do nosso mentor individual, aquele anjo amigo que um dia se propôs a nos acompanhar, amparar, orientar,
e é um ser que nos ama profundamente. E junto dele pedimos, amigo querido, nos ajude a levar os nossos pensamentos até os mentores do Evangelho no Lar, que sempre acompanham todo e qualquer Evangelho no Lar. Esses mentores de luz que nos trazem inspiração, orientação e muitas vezes nos trazem a calma, a paciência, nos inspiram a elevar nossos pensamentos ao Pai. E juntos, no elo fraterno, vamos unidos e assim chegar às paragens de Maria de Nazaré, a doce Mãe de Jesus, a quem nos acolhe em seus braços amorosos, num abraço gostoso, intenso, e aos nossos ouvidos diz: filho, tenha calma, que tudo passa, tudo vai passar. E nesta certeza, mãezinha, te pedimos, nos envolva com o teu manto azul, brilhante, salpicado de estrelas, aquele manto que nos protege contra toda e qualquer negatividade, aquele manto que nos inspira amor ao coração. E segura firme em nossas mãos, Mãe, e nos ajude a nossa ligação com Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso exemplo, aquele que um dia pedimos para seguir. E a Ti, Jesus, agradecemos por todo o sacrifício que fez quando aqui encarnou. Te agradecemos pelo Evangelho e principalmente pela sua exemplificação de amor. Mestre, nos ajude a nossa ligação com o nosso Pai, fonte eterna de amor e de luz, a quem agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, e a Ti louvamos, meu Pai, com a prece quando dizemos: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve ao amor. Onde houver ofensa, que eu leve ao perdão. Onde houver discórdia, que eu leve à união. Onde houver dúvida, que eu leve à fé. Onde houver erro, que eu leve à verdade. Onde houver desespero, que eu leve à esperança. Onde houver tristeza, que eu leve à alegria. Onde houver trevas, que eu leve à luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Agora a Kátia fará a leitura. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Item 10. A nova era. Fenelon, Poitiers, 1861. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveriam montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para vós. Cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animaizinhos insignificantes não formam continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra, modernos São Bernardos, olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. Esse pequeno trecho, na verdade, nós só lemos um pedacinho, né, do item 10 do Evangelho. Esse pequeno trecho, ele nos diz muito, né, no sentido da nova era, do novo despertar. Veja,
é importante a gente ressaltar que ele foi escrito, foi ditado pelo Espírito em 1861, século XIX, né? Nós já estamos no século XXI. Então, veja, aqui ele já nos indica este despertar da nova era. E pede aqui nesse pedacinho, né, nessas palavras muito bem formuladas, mas nos pede que, que a gente se encha de fé e que obreiros, como ele coloca, esclarecidos e ardentes, trabalhem para o progresso. Ele compara que todo este trabalho a pequenos grãos de areia, a formigas, né? E eu penso que o trabalho é este mesmo, é trabalho de formiguinha. Há quanto tempo a gente vem buscando esta evolução, buscando este renovar, né, dos sentimentos, esse despertar espiritual, e infelizmente nós ainda vemos que a humanidade precisa de muito mais. Me chamou a atenção quando ele coloca aqui apóstolos da paz universal e não da guerra. E infelizmente, no século XXI, nós ainda guardamos resquícios, né, da guerra. Infelizmente, a humanidade, ela ainda pouco evoluiu no sentido moral. Nós estamos presenciando aí uma grande evolução do aspecto material. Há 20 anos atrás, nós não tínhamos toda essa facilidade, toda essa tecnologia, toda essa comunicação, todo este avanço tecnológico como temos hoje. Mas moralmente, infelizmente, nós aí há 2 séculos ainda encontramos o fruto do egoísmo, o fruto do orgulho, as pessoas, o ser humano ainda se achando dono da verdade, dono da razão, dono da sua verdade, dono da sua razão, e o quanto isto é necessário ser transformado num novo pensamento, num novo sentir. E Jesus, nesse capítulo, ele nos diz que ele não veio destruir aquilo que foi dito por Moisés, ele veio só dar cumprimento. E nós ainda, tanto tempo depois, não conseguimos colocar em prática todo esse ensinamento de amor que Jesus nos deixou. A humanidade ainda precisa do grande despertar, ainda precisa se renovar muito moralmente. Mas é lógico que nós sabemos também, os amigos espirituais nos dizem, que tudo isso é necessário. A evolução, ela só acontece muito lentamente, sim, e esse despertar, ele precisa acontecer de maneira mais demorada, talvez, para que a gente realmente apreenda em espírito. Então, o que a gente não pode é desanimar. Nós somos esses obreiros aqui, nosso amigo aqui espiritual se refere. Nós temos todo um trabalho por fazer. Então, nem que a gente trabalhe no nosso terreno, muito pequeno ainda, que é o terreno do nosso coração, nosso terreno interior, mas que a gente faça um pouquinho cada dia melhor, porque isso nos ajuda a nos melhorar e a melhorar o que está conosco. E certamente isto vai tendo efeito, né, com o tempo, um efeito de maneira mais geral. Então é isso que eu consigo dizer do trecho de hoje e abro os comentários. A leitura de hoje nos remete para essa nova era que é dito, como a Patrícia muito bem disse. E se a gente fizer uma reflexão e voltar um pouquinho no tempo, como ela falou, o início é
Jesus não veio destruir a lei. O propósito dele não era esse, em que pese muitos acreditavam que ele queria fazer mudanças. Mas não. Na verdade, já antecipando, Jesus veio ensinar essa moralidade. Porque quando a gente olha para os 10 mandamentos, a gente percebe a existência de uma simplicidade naqueles 10 mandamentos, em que ao mesmo tempo falava de pessoas, de espíritos ainda rudimentares, se assim podemos colocar a palavra. Porque ensinava o quê? Não matar, honrar pai e mãe, não cobiçar coisas alheias, ou seja, coisas que para nós hoje ainda acontecem, mas em menores quantidades, né? Ainda que nos deparamos com tantas barbaridades, com assassinatos, com inveja, com tudo isso, mas naquela época era muito maior. E aí, então, foi necessário esse mandamento, esses 10 mandamentos, para começar uma instrução para essas pessoas. Para elas começarem a entender que não era certo matar, para elas entenderem que era necessário honrar pai e mãe, para eles entenderem que não podia cobiçar as coisas alheias, e isso vai levando tempo, é o tempo da maturação. Posteriormente, quando vem Jesus, e ele faz assim, não vim destruir a lei, mas sim dar a sua aplicação, o que ele quer dizer? Que além daquilo que já lhes foi dito, ou seja, continue, persevere no não matar, no não cobiçar, honrar pai e mãe e tudo mais, não roubar, mas ele vem dar ensinamentos mais profundos que vão nos remeter à moralidade, de percepção, de empatia, de tolerância, de paciência. Então veja como é gradativo e é nesse cenário que a gente começa a entender uma evolução. Então veja que a gente vem evoluindo. Para quem tanto pergunta e para quem tanto fala, o Espiritismo só fala de evolução, mas quando vai acontecer? Não é do dia para a noite. Mas se você olhar para trás, se nós começarmos a olhar para trás, e se nos fosse possível, ainda que 1% soubéssemos das nossas vidas passadas, mas na sapiência divina isso não é permitido, mas aí nós teríamos ainda mais conhecimento dessa nossa evolução. Mas como Deus sabe de tudo que faz, é melhor que não saibamos o nosso passado mesmo, porque senão ela ia interferir na nossa evolução. E aí ele diz o que então? Que a revolução que se prepara é mais moral do que material. Porque veja, os exemplos, as parábolas de Jesus já nos dão esse ensinamento de moralidade. E como tem na pergunta 625, com a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, qual é o maior exemplo de moralidade que nós podemos seguir? E a resposta qual é? Jesus. Então, nos foi passado também o caminho da evolução. Nos foi passado o caminho da moralidade. Quando ele dá o exemplo da mulher adúltera que seria apedrejada e todos se colocaram prontos para apedrejá-la, e ele faz o quê? Quando ele pode dar a maior lição de moral, ele faz o quê? Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Ou seja, passou a permitir, ele nos deu a condição de raciocínio, de interpretar a situação para ver se eu não me coloco naquele que vai ser apedrejado. Porque muitas das vezes eu posso ter a pedra na mão, mas ter feito coisa muito pior do que o apedrejado. Então são nesses pontos. E qual a conclusão que ele dá para aquela mulher? Vá e não peques mais. E ele que tinha toda a condição de moralidade para passar um sermão. Mas qual foi a resposta dele? Vá e não peques mais. Então é isso que a gente tem que começar a perceber. E isso já faz tempo, pelas datas que a gente vê, pelo tempo do ensinamento que temos do Cristo, do Evangelho, e quão longe ainda estamos. Por isso que ele fala também aqui do grão de areia que somos, mas de extrema importância, porque é cada um fazendo a sua parte. Se eu sou moral e o outro não é aí que entra, o problema é dele, não é meu. Eu tenho que fazer a minha parte, porque a evolução, ainda que todos juntos fazemos com que o planeta evolua também, mas a evolução é individualizada. Então, cada um tem que fazer a sua nova era. Cada um tem que construir e reformar a sua moralidade. Então, eu tenho que fazer a minha. Se o outro não quiser fazer, o problema é dele. Mas eu tenho que fazer a minha. E o tempo é mais do que agora, é sempre.
é a cada instante, é não desperdiçar o momento no qual nos encontramos. Por mais difícil que seja, muitas das vezes nós mesmos colocamos as barreiras e dizendo que é difícil, mas, como eu disse, se olharmos para trás e ver o quanto já evoluímos e o quanto nos falta, é melhor adentrarmos a nova era o quanto antes. Bom, só vou complementar o que você falou. Você falou tudo, Dani. A lei do progresso, ela nos impulsiona, é uma lei natural do universo. Ela nos impulsiona a melhorar. E se olharmos para trás, há 2 séculos atrás, né, é só ver como a humanidade naquela época trabalhava, evoluía, como ela era formada. E veremos que hoje nós temos muito mais do que eles em evolução. Só que eu acredito, e eu tenho aprendido isso, que nada acontece sem que tenha um propósito para evoluir. A lei do progresso, ela vem impulsionar a humanidade para o progresso material, mas principalmente lembrando que o progresso moral, como o Daniel e a Priscila falaram, a Patrícia falaram, é fundamental. Ninguém vai ao Pai sem passar por Jesus. Se Ele é o nosso mestre, se Ele foi o maior exemplo de moralidade que nós temos, vamos tentar, no mínimo, compreender como usar a nossa moralidade, como elevar ela. E aqui também no texto me lembra uma reflexão muito interessante que diz assim: o grão de areia faz uma montanha. Apesar da evolução ser individual, cada um fazendo a sua, nós precisamos trabalhar em grupo, em comunidade, para uma evolução. Um grupo se une para atender pessoas carentes. Isso aconteceu muito durante a pandemia. Muitas pessoas foram tocadas para que trabalhassem em grupo. E é isso. Quando você olha empaticamente o outro, você vê que a situação dele, às vezes, é muito pior do que aquela dor de cabeça que você tem. O seu problema, ele se torna menor ou minimizado mediante o conhecimento do problema do outro, de pessoas mais carentes, mais necessitadas. Muitas vezes as dores morais, depressão, ansiedade, elas contaminam muito a sociedade e as casas. E a intolerância, às vezes, é uma péssima companheira para essas pessoas. Por que não ser mais tolerante, mais caridoso com dentro de casa? O exercício se torna dentro de casa. Eu não tenho tempo para fazer caridade fora de casa. Tudo bem, faça dentro de casa. A vida inteira, nós temos grandes oportunidades de aprendermos e aproveitarmos para melhorarmos. Vamos errar? Sim, vamos errar, mas nós temos um plano espiritual amigo que nos ampara, que nos orienta, muitas vezes nos conduz para o serviço do bem, para o bem. E muitas vezes, todas as vezes, eles nos respeitam nosso livre-arbítrio. Quando você quer, a oportunidade aparece. Isso é fato. E algum tempo atrás, eu sempre quis voltar a trabalhar em centro espírita e me falaram o seguinte: quando a pessoa está pronta, o trabalho aparece. E ele aparece mesmo. Acredite. Mas faça por você a sua autoavaliação, seu autoconhecimento vai transformar você numa pessoa muito melhor, porque nós temos dentro de nós a centelha do bem, só basta acessá-la. Então, antes de dormir, peça para que os mentores conduzam nessa autoavaliação, que você vai ver que ninguém está sozinho, somos uma grande família chamada humanidade. Complementando o que já foi dito aqui, que o Daniel, eu vou linkar o que o Daniel falou. Uma das grandes lições que o Espiritismo nos trouxe foi de que estamos em evolução.
em constante evolução. Evolução o quê? Moral. Nós e o nosso orbe terrestre. Não tem outro caminho, nós vamos ter que evoluir. Mais cedo ou mais tarde, uns devagar, outros mais rápido, mas vamos ter que evoluir. E o Daniel disse que o Cristo é o modelo, o maior modelo que nós temos de o que é ser evoluído moralmente. Que não é aquela pessoa que faz tudo certinho. É a evolução moral, aquela paz, aquela sabedoria, aquele amor para com todos, um amor que nós aqui, seres humanos, ainda estamos em constante assim, aprendizado, porque nós não conseguimos sentir esse amor puro de Jesus. E nós vamos ter que evoluir. O nosso orbe vai ter que chegar à nova era. Mas para que o nosso planeta chegue nessa nova era, nós precisaremos individualmente encontrar a nova era dentro dos nossos espíritos. O nosso espírito tem que encontrar a nova era. Enquanto um ser humano, encarnado ou desencarnado, que faz parte desse orbe, porque os planetas também evoluem, e nós sabemos que a Terra está para passar para um mundo de regeneração, e aí a gente escuta as pessoas, os espíritas, né, falarem, nós achamos assim que é da noite para o dia, de repente. E já foi dito, né, a Patrícia falou, quando foi trazido esse texto por esse espírito, há dois séculos atrás, né, há 2 séculos. Isso é para a gente ver o quanto demora, não é assim, de repente, porque enquanto uma pessoa deste planeta não tiver encontrado a nova era dentro de si, o nosso planeta não se transformará. Então, todos que fazemos parte, em espírito ou encarnado, deste planeta, vamos ter que encontrar a nova era para permanecermos aqui e para que o nosso planeta seja um planeta de regeneração, seja a nova era. E vamos chegar lá. Vamos chegar como? Não é amanhã, não é daqui a 1 ano. Porque daqui a 1 ano eu vou ser melhor. Não é. É hoje, é agora. Cuidando do nosso pensar, cuidando do nosso agir e cuidando do nosso falar. Não tem segredo. O segredo é esse, é cuidar, orar e vigiar muito, mais até que orar, para que a gente consiga chegar nessa nova era interna. É deixar florescer a humildade e diminuir o orgulho. É deixar florescer cada vez mais o amor despretensioso, o amor puro, e menos o ódio, menos as brigas, menos as intrigas, menos as guerras. É deixar florescer a nossa paz interior para que a gente possa pedir a paz no mundo. É assim que vamos chegar nessa nova era interna para ajudarmos na nova era planetária. Somos grãozinhos de areia, somos pequenos, somos as formiguinhas, mas cada um tem a sua importância e a sua missão. Não dá para tirar uma pessoa dessa missão, um ser humano. Cada um tem o seu porquê. Então, que sejamos fortes e que nos empenhemos a achar a nova era. Jesus disse que ninguém chega ao Pai sem passar por Ele. E nós já falamos aqui que Ele é o maior modelo de moral que podemos seguir. Então, que possamos vislumbrar o seu agir, o seu pensamento, não só os seus ensinamentos, mas o seu agir, e que nos empenhemos a cada vez mais sermos como Jesus. É isso. Sempre é uma grande oportunidade a gente estar fazendo aqui a prática do Evangelho e tendo um texto como lição.
O texto de hoje é um texto bem pequenininho, né? Perto de outros que já fizemos. E quanto ensinamento ele nos trouxe. Cada colocação feita aqui foi muito inspiradora e que ela realmente, essas inspirações nos acompanhem longamente aí nos dias. E então, o que eu mais quero finalizar, né, pontuar, finalizando tantos comentários bons e construtivos aqui, é com a palavra oportunidade. É uma grande oportunidade estarmos falando sobre a evolução moral, sobre a evolução e o progresso que temos que ajudar a acontecer no nosso orbe, no nosso planeta. E quantas oportunidades nos têm sido apresentadas nos últimos tempos. A pandemia foi uma grande oportunidade e trouxe muitos bons frutos aí para várias pessoas, né? Que se elevaram moralmente, vendo o quão insignificante nós somos diante do todo, né? Porque o vírus atingiu tantas pessoas e algumas foram, outras não. Então, foi uma grande oportunidade de aprendizado, de empatia com o próximo. Depois, os acontecimentos naturais, com terremotos, com enchentes, com deslizamentos. Tudo isso traz oportunidade para as pessoas mais próximas, mais envolvidas. Então, que saibamos aproveitar essas oportunidades todas que nos são apresentadas. Então, é o que eu quero resumir. Vamos aproveitar as oportunidades de nos elevarmos diante de tantos acontecimentos que vêm nos apresentando aí pelo Pai. É isso. Então, agora, vamos às nossas vibrações. Aproveitando o momento dessa paz, da leitura do Evangelho, da instrução que recebemos através do Evangelho desta noite, dos ensinamentos que Jesus nos deixou, permita-se a serenidade do pensamento, a tranquilidade no coração, para elevar-se ainda mais até as falanges espirituais mais altas, onde nesse momento estamos rodeados dos nossos amigos da espiritualidade maior, prontos e postos a nos ajudar, dentro daquilo que podem nos ajudar, dentro daquilo que temos que executar na passagem terrena que nos encontramos, haja visto os propósitos que já firmamos antes de aqui chegarmos, mas que agora muitas das vezes sentimos dores, cansaços, insatisfações e frustrações, mas esse é o momento de rememorar e saber que jamais estamos desamparados. Saber que existe um Pai de uma misericórdia infinita, um Mestre com sua misericórdia gigantesca, prontos a nos auxiliar e nos amparar, aguardando-nos com as respostas morais das quais aprendemos através do seu Evangelho, através das orações, das nossas conversas, através dos nossos mentores que nos intuem e nos acompanham diuturnamente, e que muitas das vezes nós quem os deixamos para trás, porque eles jamais nos abandonam. A nossa vaidade nos cega, a nossa petulância muitas das vezes nos deixa surdos, o nosso orgulho muitas das vezes nos deixa irracionais, mas a luz divina ainda assim brilha aos nossos olhos e grita aos nossos ouvidos e permite-nos a lucidez para retornarmos ao caminho do progresso,
para retornarmos ao caminho da luz, ao caminho do amor ao próximo, tão ensinado e falado por Jesus. Mas que muitas das vezes eu me afasto desse amor. Mas ainda assim, eu peço pela paz mundial, onde muitas das vezes eu sou o provocador de uma guerra dentro do meu próprio lar. Então, peçamos a lucidez. Ainda que tenhamos muitos ensinos do Cristo, mas necessitamos de vossa ajuda para que essa lucidez se clareie cada vez mais. Não por falta da sua vontade, mas sim pela nossa má vontade. Que clareie a tua luz, permitindo-nos a lucidez em cada situação, segurando palavras que possam ferir ou magoar, impedindo atos ou gestos que possam ofender, e que assim eu caminhe por essa estrada moral que Cristo me ensina e nos ensina, e repetidamente nós vamos e voltamos um pouco feito. E dessa forma, agradecer por essa misericórdia e essa piedade divina, de poder ir e voltar, de poder fazer diferente, de poder fazer melhor. Porque essa é a proposta do Cristo, essa é a vontade divina, que eu seja cada vez melhor, que eu caminhe por caminhos melhores. Mas basta que eu me dedique para isso. Então, por isso tudo nós agradecemos. E aproveitamos esse momento para pedir por todos aqueles que estão aqui conosco, a todos os nossos amigos que através do canal da rádio acompanham conosco o Evangelho no Lar, que sintam a presença da luz divina em seus lares, em seus trabalhos, que permitam ser tocados pela espiritualidade amiga com muito amor e carinho, alimentando a fé que estrutura a esperança de um futuro melhor, de vida melhor, de condições melhores, e para jamais esmorecer, para caminhar com a fé, pautados, através desta fé, uma esperança viva de que sempre estamos amparados. E nessa certeza agradecemos aos nossos amigos, mentores do plano espiritual, a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, e Mãe Maria, que nos acolhe em seus braços de amor e ternura, como nossa Mãe que por nós intercede. E que assim envolva todos com seu amor, com sua ternura e com sua generosidade. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mãe Maria. Obrigado, mentores do plano espiritual. Que assim seja. Vamos então continuar agradecendo aos nossos anjos da guarda, nossos mentores, a toda essa equipe do Evangelho no Lar que tanto nos auxilia e auxilia tantas pessoas. Vamos agradecer a Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria, do fundo da nossa alma, do nosso coração, por tanta proteção, por tanta luz, por tanta força. Que possamos todos levar essa luz durante toda a semana. E que essa força nos auxilie no nosso dia a dia, no nosso pensar, no nosso agir e no nosso falar. Que sejamos luz para os que estão ao nosso lado. E com a prece vamos encerrar o Evangelho no Lar desta noite. A prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu o poder, o reino e a glória para hoje e para todo sempre. Graças a Deus. Muito bom, muito gostoso esse momento. A gente sai daqui renovados e esperamos que vocês também. Agradecemos imensamente a companhia de todos vocês. Peço que continuem conosco, continuem acompanhando a programação da Rádio Fraternal e que estejam novamente conosco na próxima semana, acompanhando o Evangelho no Lar, esta luz em nosso caminho. Não esqueçam de compartilhar, de interagir com o conteúdo da rádio e que possamos juntos continuar nos vencendo, nos melhorando e criando este mundo de amor, de paz que tanto almejamos. Que esta luz siga conosco durante toda esta semana e que a paz de Jesus envolva todos nós. Um grande abraço, até a próxima. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.